Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Tenho aprendido muito com esse amigo, né? Bom dia! Hoje são 10 de março de 2021, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o TRT, Bahia, Tribunal Regional do Trabalho. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Getúlio Vargas. Veja a questão aí. Temos o seguinte texto, entre aspas. A ocupação da região da Chapada Diamantina, inicialmente habitada pelos índios maracás, remonta aos anos áureos da exploração de jazidas e minérios, por volta de 1700, quando foi encontrado ouro próximo ao Rio de Contas. E aí vem a questão. Considerando-se a regência do verbo remontar no contexto, o segmento sublinhado pode ser corretamente substituído por dois pontos. E aí, as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Veja que essa questão, ela traz um texto que eu acabei de ler. E aí, o verbo na segunda linha, remontar, remonta aos anos áureos. Então veja essa expressão aí, sublinhada, aos anos áureos. Aos anos áureos. Muito bem, e o que a questão quer? Ela quer que você encontre a única opção que traga uma expressão que venha a substituir essa expressão que está depois do verbo remontar. Remonta. Remonta aos anos áureos. Então você vai procurar a opção que traz palavras que irão substituir adequadamente essas palavras que estão no texto em destaque, sublinhadas. Entendeu? Então procure aí essa palavra nessa opção. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que traga palavras que irão substituir corretamente essas palavras do texto, aos anos áureos. Então vamos ao texto aí.
A ocupação da região da Chapada Diamantina, inicialmente habitada pelos índios maracás, remonta aos anos áureos. Muito bem. Remonta, o verbo remontar, remonta a quê? Esse verbo remontar, aí ele é transitivo indireto. Ele pede um complemento com preposição. Veja, a ocupação da região da Chapada Diamantina remonta a quê? Esse verbo aí exige uma preposição, a preposição a. Então remonta a quê? Aí vem aos anos áureos. Anos áureos anos áureos da exploração de jazidas e minérios, tudo isso aí é o objeto indireto. Então você vê que o verbo remontar, ele exige um complemento com preposição, preposição a. Quem remonta, remonta a alguma coisa. A preposição a, ela é obrigatória, ela deve aparecer. Então aí está, remonta a quê? Aos anos áureos. E aí, aos anos áureos da exploração de jazidas e minérios, é o objeto indireto. Preposição a. Certinho, gente? Então veja, remonta aos anos áureos. Vou procurar nas opções um complemento que seja também objeto indireto. Um complemento que venha com a preposição a. Entendeu? Se eu vou pegar palavras para substituírem essas palavras aí aos anos áureos, então eu vou pegar uma palavra ou palavras com a preposição a, exigida pelo verbo remontar. Então qual é aí a opção que traz logo, a única opção que traz uma preposição a? Qual é? Veja aí, A, B, C, D, E. A letra E. Veja aí, a letra E é a única opção, a opção E, que traz uma palavra aí, palavras com a preposição a. Então, só essa aí é que vai substituir aos anos áureos, porque traz também a preposição a. As outras aí não trazem a preposição a. Veja aí, a opção A, nos dias áureos. Não, o verbo é o verbo remontar. Quem remonta, remonta a alguma coisa, e não em, nos dias áureos. A opção B de bola traz aí as fases áureas, sem a crase aí. Então, se está sem a crase, não existe a preposição aí na opção B. A opção B está errada. Não pode substituir a outra lá em cima, porque aí não traz a preposição a, apenas o artigo feminino as fases áureas. Se houvesse a crase aí, estaria correto. A opção C traz aí o período áureo. Não posso substituir, porque não existe a preposição a aí, exigida pelo verbo remontar. A opção D de dado traz aí os momentos áureos. Não posso colocar os momentos áureos no lugar de aos anos áureos. Não posso, porque aí na opção D não traz a preposição a. Eu só posso substituir as expressões aos anos áureos por outra expressão que traga também a preposição a. Então a opção correta aí, a opção E, porque na opção E temos aí a época áurea. A época, aí esse a está com crase, indicando que existe a preposição a e o artigo feminino a de época. Então, eu só posso substituir as expressões do texto aos anos áureos apenas pela expressão que está na opção E. Eu digo remonta aos anos áureos, remonta à época áurea. Entendeu, gente? Remonta aos anos áureos, remonta à época áurea, porque aí traz a preposição a época aí, esse a com crase.
preposição a, exigida pelo verbo remontar, e o artigo feminino a de época. Certinho, gente? Então a opção correta aí, a única opção correta, é a opção E. Opção E. Mais um vídeo e muito obrigado.